Olá, muito boa tarde a todos. Estamos hoje aqui a gravar, é o primeiro episódio de um podcast especial e que é inédito aqui no nosso canal, que é o Estado da União, um podcast dedicado exclusivamente a um clube que nós decidimos fazer, um bocadinho por ser o clube do sítio onde nós estamos sediados, do Conselho, aqui em Oliveira das Meias. E porque já era uma ideia que tínhamos há algum tempo, então decidimos lançar o desafio a um adepto, neste caso aqui ao Marco, que aceitou, e vamos começar então esta época mensalmente a reunir-nos aqui e a discutir a atualidade do clube daqui da terra, portanto da União Desportiva Oliveirense, que está na segunda liga, no caso do futebol, depois de uma época que não foi muito feliz, mas vamos já falar disso. Mas vamos falar não só do futebol, vamos falar também das outras modalidades, nomeadamente o hóquei, o basquete e as outras que o clube também tem e que sempre que se justificar iremos falar. Este podcast é sustentado, digamos assim, por um grupo que nós temos na plataforma Discord e que eu vou deixar o link depois na descrição, onde quem quiser se pode juntar. É lá que nós planeamos os episódios. São lançadas sondagens também para que todos possam votar e depois nós discutimos os resultados dessas mesmas sondagens aqui. Hoje já trazemos duas para discutir e pronto. O espírito será sempre falar com alguma positividade de tudo o que se passa no clube e com a colaboração, lá está, de todos aqueles que fazem parte desse grupo do Discord. Aqueles que não sabem sequer o que é o Discord e nem estão com interesse em instalar a aplicação, podem contactar-nos se tiverem alguma sugestão pelas plataformas habituais como esta do YouTube ou o Instagram ou até o Facebook, e nós também estamos abertos a essas sugestões. Antes de arrancarmos para a Oliveirense, tenho só que deixar uma nota, que é uma nota que não tem diretamente a ver com o Oliveirense, tem a ver com a Oliveira das Meias, que é o facto de nós estamos a gravar este episódio no dia 21, segunda-feira. Ontem, dia 20, uma treinadora natural da Oliveira das Meias sagrou-se campeã europeia de rugby de praia. Além disso, para quem não segue, ela é treinadora do Sport Rugby, uma equipa do Porto. Além disso, ela esta época também foi campeã nacional de rugby de 15 e ganhou a Taça de Portugal. Portanto, uma treinadora da Oliveira das Meias numa modalidade que não tem qualquer história aqui no Conselho, mas que consegue fazer um feito praticamente inédito. Aliás, não só foi campeã europeia de rugby de praia ontem, como são tetracampeãs europeias de rugby de praia. Portanto, fica os parabéns à Isabel. Ela também já esteve aqui, já foi entrevistada por nós, olha, muitos parabéns. Vamos então virar a agulha para o Oliveirense e começar a falar daquilo que foi a época transata. É o primeiro ponto que nos traz aqui, a época 24-25. Vamos começar por aquela modalidade que é a mais mediática, que é o futebol, aquela que também teve a época mais agitada. Okay? Sem dúvida, acho que isso é mais ou menos unânime para todos os adeptos. Eu vou começar por perguntar ao Marco como é que foi viver aquela época, esta época que acabou, já que eu, por exemplo, por questões profissionais, acompanhei mais ao longe nesta época do que as outras, mas se ao longe e pela televisão gostou, imagino como é que foi lá no estádio, quer no Carlos Osório, quer nos outros. Não sei se tens para hábito ir fora ou não, mas como é que foi isso? Olha, foi um bocadinho frustrante, porque no início da pré-época, quando começamos a ver jogadores a serem apresentados, jogadores como Daniel Candeias, como o Zé Manuel, ninguém estava à espera que o Oliveirense fosse subir divisão com aquela equipa, não, mas também ninguém estava à espera, e eu pelo menos falo por mim, não estava à espera que fosse uma época bastante abaixo das expectativas, mas penso que isso também foi
A época foi mal planeada e tanto é que o próprio diretor desportivo disse-nos isso, que pronto, que foi... que houve uns equívocos na preparação da equipa, que mesmo a nível de treinadores e pronto, e acabou por ser ali bastante penoso, principalmente ali até quase meio da primeira volta, que foi quando entrou o Mr. António, acho que foi ali à 14ª jornada, se não estou em erro. Era penoso ver aquela equipa a jogar, porque eu lembro-me de jogos, de 1 ou 2 jogos que fizemos um remate à baliza e que o único remate à baliza foi tipo a chegar aos 90 minutos de jogos em casa. E nós como adeptos, como sócios, e eu como faço parte da claque e tudo, era inadmissível. Nós achávamos inadmissível, tipo, olhar para eles dentro de campo e ver que havia ali 2 ou 3 que até tentavam remar ali um bocado contra a maré, mas depois vimos e depois era a forma da equipa jogar, era a equipa não saber posicionar-se, a equipa não pressionava. Eu lembro-me que havia jogos em que a equipa chegava ao meio da primeira parte e estava completamente estourada, e pronto, lá está. Foi uma época muito, muito frustrante. E depois a entrada do Mr. António, portanto, a equipa foi uma lufada de ar fresco, como se costuma dizer. E tivemos ali uma série de jogos, toda a gente começou a acreditar, que todos começamos ali a acreditar que era possível, que conseguimos a manutenção e depois houve ali uns jogos, uns resultados menos bons, e pronto, a época acabou como praticamente já toda a gente estava à espera. O que ninguém estava à espera era que fosse acontecer o que aconteceu, por isso é que muita gente comentou comigo que e tal, isso foi um milagre que aconteceu. Eu disse, olha, pronto, é o que é. Estás a falar da questão do Boa Vista agora? Sim. Pronto, mas vamos puxar aqui um bocadinho a fita atrás. Eu estava aqui, enquanto falavas, estava aqui no 0-0 por causa da questão estatística e ver, isto realmente a época, isto é o reflexo de uma época mal planeada, como estavas a dizer. No início, pronto, agora é muito fácil falar, mas no início, quando foi anunciado o treinador, que pegou na equipa no início, logo portanto, da primeira jornada, o que é que sentiste quando sai aquele nome? Não sei, foi a primeira experiência dele como treinador principal, mas como isso já houve bastantes que tiveram a primeira experiência como treinador, correu bem, e eu disse, olha, vou dar o benefício da dúvida, como toda a gente deu ao Vítor Bruno no Porto e tal. Exato. Demos o benefício da dúvida, mas depois começamos ali a ver o primeiro jogo, a primeira jornada disse logo tudo. A primeira jornada que acaba por nem foi muito mal, quer dizer, foi uma derrota, mas 4-3 em Penafiel. Não, depois estás a ganhar 3-0 aos 9 minutos. Sim, mas levarmos 4-3, meu. Foi. Sim, tens essa leitura, efetivamente, mas o Penafiel, olhando para o resultado sem conhecer a história do jogo, não foi um resultado dramático, acho que houve resultados piores. Agora, pegava numa coisa que tinhas falado no início, penoso era ver a equipa a jogar, porque alguns resultados, sendo maus, por exemplo, o Penafiel era uma equipa que tinha um plantel apostado em para lutar para subir. Eu acho que o Penafiel não tinha um plantel apostado para subir. Não acho. É que depois, aquela segunda volta do Penafiel foi completamente penosa. Foi mal. Eu acho é que pronto, aquela primeira vitória deu-lhes ali muita moral para encarar as jornadas seguintes,
Porque eu olhava para o plantel do Penafiel e sim, tinha uma boa equipa, mas acho que não tinha ali equipa para ombrear, por exemplo, com o Vizela ou com o Tondela ou mesmo Sim, com o Alverca. o patamar. Não tinha equipa ali para andar a ombrear, e o que é certo é que eles andaram ali bastante tempo entre o primeiro e o segundo lugar. Mas de uma forma global, esta época da Oliveirense efetivamente foi para esquecer. A certa altura, como tu dizes, e bem, quando troca o treinador, alguns ali a meio, mais ou menos. Sim, mas depois do Marco Leite ainda tivemos o Filó, sim, que também não mudou, também não mudou nada. Foi tudo igual. Também um treinador que também tinha estado parado, salvo não sei quanto tempo. Sim, eu lembro-me de uma época do Filó, e agora se me faz a perguntar em que época foi, eu já não me recordo, mas foi numa época em que ele esteve no Friamundo e esteve ali tipo também durante bastante tempo. Uma equipa tinha acabado de subir da segunda B, também andou ali bastante tempo ali tipo nos primeiros lugares, e até que acho que acabou a época de sexto ou sétimo lugar, se não estou em erro. Isso foi essa época que depois o fez sair, esteve no Passos Ferreira, depois esteve no Covilhã, e sei que depois esteve em Penafiel e teve cerca de ano e meio sem treinar, até vir para o Oliveira das Mães. Eu também dei-lhe ali um bocado o benefício da dúvida, principalmente por causa dessa época que ele teve com o Friamundo, numa equipa que tinha acabado de subir divisão e que tinha jogadores que a maior parte desse plantel tinha vindo da segunda divisão da época anterior. Sim. E mesmo assim conseguiu fazer um bom trabalho com essa equipa. E eu, pronto, dei-lhe assim um bocado também o benefício da dúvida por causa dessa época, mas nós, benefício da dúvida damos sempre, mas onde eu quero chegar com isto é, desde a saída do Fábio Vieira, parece que as apostas... Fábio Vieira joga noutra equipe. Desde a saída dele, dá-me a sensação que as apostas nos treinadores são sempre um bocadinho... é claro que não é à sorte, mas é tudo um bocadinho esquisito. Por exemplo, o treinador que substituiu o Fábio, a coisa acabou por correr mais ou menos bem. Ele até depois vai para uma equipa que luta pelo título em Angola, para o Petro. Estava-me a tentar recordar, mas ele vinha também agora está-me a dar essa branca, mas vou aqui ver. Mas é o Ricardo Chão. Isso, ele veio assim sem grande histórico também, cai ali. Sim, porque ele também era aquele treinador de meias temporadas, estás a ver? Pois, e foi o que ele fez ali, e foi o que fez no Petro. Ele no Petro não acabou. Depois um treinador que foi a primeira experiência. Depois o Filó, que está muito tempo sem está parado, pronto, está sem treinar, não quer dizer que seja fraco, as oportunidades às vezes não surgem, o telefone não toca. Mas depois, então, vem o António, e estava aqui a olhar, era aí que eu tinha parado, estava aqui a olhar para os resultados da época no 0-0, nota-se aqui que efetivamente a coisa engrenou, mas depois engrenou muito tarde, isto depois já não havia muito a fazer. Não, mas nós estivemos ali. Eu acho que o calcanhar daqueles foi a equipa não conseguir aproveitar os maus resultados dos adversários diretos na reta final. Foi isso. Porque houve jogos em que efetivamente a equipa jogou bem, mas pronto, as coisas acabam por. Sim, por a partir de janeiro, mais ou menos, eu acho que a coisa se deu, porque se nós olharmos aqui. A coisa se deu, não é se deu. Sim. Porque não, a última vitória e depois isto é engraçado, a primeira e única vitória aqui até dezembro foi a 29 de setembro, estava aqui a ver, com o Feirense num derby, que podia ter lançado. Eu acho que foi a única vitória da primeira volta. Pronto, exato. Não, porque depois, era isso que eu ia dizer a seguir, depois, a 29 de dezembro,
ganhamos ao Covilhã, exatamente. Ao Marítimo. Exatamente. Lá. Ganhamos lá o Marítimo com o gol do Casemiro. Ou seja, foram 3 meses certinhos, de 29 de setembro a 29 de dezembro, sem tirar uma vitória. Pronto, e depois a partir daqui tivemos aqui uma série de empates seguidos, vitórias, 5 jogos sem perder seguidos. E foi aí nessa altura que os jogadores também começaram ali a acreditar um bocadinho mais na equipa. Pois, e chegamos a subir a alguns lugares. Pronto, mas depois efetivamente na fase final não se conseguiram aproveitar os deslizes dos adversários. Podíamos ter ganho ao Marítimo em casa na penúltima jornada. Pronto, mas não aconteceu. E depois consuma-se a descida e o resto é história. O que eu te queria perguntar é, via-se sempre nos jogos em casa a equipa a ir aos adeptos e vocês, se calhar não tu diretamente, mas havia sempre alguém da claque que dava umas palavras. O que é que vocês diziam àquela juventude? O que é que vocês disseram? Eu cheguei a tratá-los mesmo a barracão. Pois. E eles sabem disso e eles sabem que eu cheguei a comentar com o Filipe Alves, com o capitão. Houve um jogo que eu disse, desculpa lá aquilo que eu vos disse, mas é aquilo que vocês passam para nós e é aquilo que nós sentimos. Foi depois de um jogo que eu já não me lembro contra quem é que foi. E depois me mandaram fotografias disso, tipo a câmara a captar para mim e eu ali a esbracejar com eles, a tratá-los abaixo de cama. Porque realmente era mesmo muito, muito penoso. Mas sim, ou se não era eu, era outro. Tipo, havia sempre ali alguém, quando eles vinham lá ao nosso setor, havia sempre alguém que falava com eles. Pronto, depois deu-se a descida e agora para 25-26 a Oliveirense mantém-se na segunda liga graças o mal de uns é a sorte de outros, degradada à infelicidade do Boa Vista. A Oliveirense mantém-se. Vamos deixar o futebol em banho-maria. Só estava aqui uma coisa que eu não tinha noção, e voltando aqui aos nossos sócios entre aspas do 0-0, consegues-me dizer quem foi o melhor marcador da época? Eu fiquei surpreendido. Penso que foi o Casemiro, com 3 golos. Também. O melhor marcador é o Casemiro, com 3 golos, o Zé Manuel e o Cotar. Os 3, exatamente, que tem os 3 com 3 golos. Exatamente. Pronto, olhando à classificação que a Oliveirense fez, é mau, mas um lateral entre os melhores marcadores revela um bocado a dislexia que foi esta época. Pronto, vamos deixar o futebol um bocadinho em banho-maria, vamos falar da época de outras modalidades que também são extremamente importantes para a cidade e para o clube, e até vou arriscar, e acho que não preciso fazer muitas contas, mais tituladas do que o futebol. Vamos fazer uma paragem aqui no hóquei. Uma modalidade que eu confesso que enquanto modalidade a mim não me atrai particularmente, mas vou seguindo o mínimo indispensável. Nós tivemos um 24-25 e eu agora vou fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo, onde perseguíamos, como perseguimos sempre, o campeonato nacional, e não conseguimos, como é hábito também já não conseguirmos, o campeonato nacional, não é? Caímos ali nos quartos de final. Segues o hóquei a sério? Segues? Pronto, sim, mais normalmente sigo, se não for ao pavilhão acabo por ver os jogos em casa. Antes de entrarmos para o Oliveirense, qual é a tua opinião desta coisa nova já não é nova, mas do play-off? Eu sinceramente também nunca fui muito a favor disso, mas lá está, tipo, o número de equipas também não é grande e eles também, para não acabar o campeonato ali em março, abril, acaba por ser como o handball e como o basquete, como o futsal. Mas acho que por exemplo, o basquete, pelo tipo de desporto que é, acho que o play-off acaba por fazer sentido e ser mais emocionante do que no hóquei. Mas lá está, eu acho que isso também se prende ali um bocadinho com o número de equipas do campeonato. Mas sim, tipo, eu pessoalmente também não sou muito a favor do play-off no hóquei.
Mas pronto, é o que é. Pois, não, é só opiniões, nós não mandamos nada. Não, mas tipo, acho que não é por aí que o Oliveirense não tem sido campeão. Pois. Acho que não é por aí. Até porque a primeira fase, como é que acabou a primeira fase? Não, a época de hockey foi bastante irregular. Porque nós começou bem com a conquista da Taça Continental. Exato, era isso. Vamos começar por aí. Mas depois a equipa entrou ali numa espiral. Depois dessa conquista, a equipa entrou ali numa espiral um bocado negativa, a nível de resultados, a nível de coisas internas também. Foi para a equipa que se montou, isto já vem da época 23-24, em que estivemos ali nas decisões praticamente todas, fomos às meias finais do campeonato, estivemos na final da Champions, penso que também fomos já à Final Four da Taça de Portugal. E foi uma equipa que desde o início da época até ao fim conseguiu estar sempre ali, ter ali um ritmo bastante certinho, conseguiu voltar a fazer com que os adeptos fossem ao pavilhão, criou-se ali aquela atmosfera positiva dentro da equipa. A época passada o plantel era o mesmo, acabou por mudar apenas a equipa técnica. Não sei se teve alguma coisa a ver com isso, se foi outras coisas, não sei. Mas o que é certo é que a época foi bastante irregular, e prova disso foi o quinto lugar. Na fase regular, quinto lugar, que depois acaba por invariavelmente afetar também não foi por aí. Tipo, nós jogámos contra o Barcelos e olhamos para a época de Barcelos, foram campeões europeus, foram à final dos playoffs. Quem olhar, pensa que até foi, e foram 3 jogos em que foram 3 jogos reunidos. Mas é o que é, caiu para o lado deles. O ano passado, na época passada, tinha caído para o nosso lado e perdemos com o Benfica na negra das meias finais e penso que se calhar devia, para esta época, que tinha que haver ali algumas mudanças e na altura até se constou que o Marco Torre pudesse continuar na equipa com outras funções. Mas o que é certo é que acho que ninguém no seu perfeito juízo iria recusar uma proposta do Barcelona, assim, ainda para mais quando o Barcelona era o clube do coração dele. Claro, exato. Ainda assim, não deixa de ser uma época em que conquistamos um título, não é? Logo a abrir. Depois o campeonato já falamos, quartos de final, depois de um quinto na fase regular. A Taça de Portugal foi perdida só no prolongamento, só se me lembro. A Liga Europeia perdemos nos oitavos de final, quartos de final, Champions League, quartos, com o Porto. Pronto. Ou seja, sempre com adversários que depois chegaram longe, mas o que é facto é que mais uma vez escapa o campeonato. Entretanto, já são sabidas algumas novidades sobre a equipa para 25-26, que também iremos falar daqui a bocadinho. E falta a última das 3 principais modalidades aqui da Oliveirense, que é o basquetebol. O basquetebol, que também uma época em que há um título, pelo menos, para festejar, não é? E uma época que, sem ter sido nada de fascinante, acaba por ser uma época mais ou menos dentro daquilo que a Oliveirense tem conseguido. Claro que a Oliveirense é bicampeão nacional, já no passado, não é? Mas onde é que eu quero chegar com estes rodeios que estou aqui a ter? Se tu não achas que é o momento de Oliveirense se afirmar, ou se voltar a afirmar no basquete como
alguém ou uma equipa que consiga efetivamente lutar pelo título até ao fim? Eu vou-te dizer, nós fomos bicampeões e na altura tipo não havia aquela aposta forte no basquete como agora. Pois eu lembro-me nesses 2 anos, em 2 anos seguidos o Porto não tirou nenhuma vitória ao Oliveirense nesses 2 anos. O Benfica ali paulatinamente ia ganhando um ou outro. O Sporting não existia, só entrou na época a seguir ao bicampeonato. E lá está, eu acho que foi a partir daí da entrada do Sporting que o Porto e o Benfica começaram a investir mais forte nesse mercado, nessa modalidade também. E o que é certo é que a nível financeiro nós não temos como ombrear neste momento não temos como ombrear com o Porto, Benfica ou Sporting. Claro que não. E acho que é um bocadinho por aí. Não é que nós fomos bicampeões e não tínhamos uma equipa assim tão cara quanto isso, porque lá está também, porque as outras equipas também não tinham nada a ver com o que são agora. Tu agora olhas ali para o plantel do Benfica e vês um plantel, entre aspas, pornográfico, porque tem soluções para todas e mais algumas posições. Eu lembro que o Benfica este ano tinha, só para uma posição, tinha 4 jogadores e 3 ou 4 jogadores. E lá está. Ou seja, tendo dinheiro para gastar, e lá está. E o Benfica também é aquela equipa que, pronto, depois também a cada ano que passa também quer evoluir bastante, ou quer evoluir mais nas competições internacionais, neste caso na Champions League de basquetebol. Lá está, tem que haver investimento. E agora este ano, com a entrada do Sporting de Braga também, que subiu por mérito próprio também, perspectiva-se que eles também vão entrar com essa modalidade. E tem apresentado muita gente. Perspectiva-se que também vão entrar para se intrometer ali numa luta. Agora neste momento eu vejo o basquete uma luta a 3 e depois com o Oliveirense e o Oliveirense. Se bem que o Sporting também nesta época não fez uma época boa. Não, também teve uma época bastante irregular. Mas pronto, é sempre o Sporting, é sempre um adversário que é crónico, candidato. Claro. E em relação à época do Oliveirense, eu acho que ninguém considera que a época foi negativa. Os objetivos foram cumpridos. Na Taça de Portugal chegamos também à Final Four. Ganhamos a Taça Hugo dos Santos. E depois ganhamos como já foi em épocas anteriores, ganhamos em confronto direto nos playoffs com o Oliveirense. E o Oliveirense também tem se exibido também a bom nível, e os jogos entre o Oliveirense e o Oliveirense têm sido sempre pautados. É derby, mesmo quando o Oliveirense está mal. Jogos tipo derby, mesmo quando o Oliveirense está mal, sempre o equilíbrio entre as duas equipas. O Oliveirense, mesmo estando mal, consegue fazer jogos bons contra o Oliveirense. No entanto, este ano as equipas elas enfrentaram-se várias vezes. O saldo é favorável ao Oliveirense. No entanto, o Oliveirense ganhou o jogo decisivo e foi o Oliveirense que atirou o Oliveirense para fora. Também eu penso que o facto de, eu vou dizer isto, não creio que seja uma desvantagem, mas porque não creio que seja uma desvantagem, porque a equipa sempre esteve ali naquele nível que era exigido, mas só o facto de estar a jogar com menos 2 jogadores estrangeiros em relação à maioria das equipas do campeonato, na parte final acabou por fazer ali um bocadinho de diferença, porque
porque pronto, havia sempre aqueles jogos em que eram mais equilibrados. E falta um bocado de experiência, não é? No meu caso, falta a experiência. Eu também agora, cada vez mais, também tenho acompanhado mais o basquete e também olho muitas das vezes para os jogos e penso que os árbitros também querem-se também colocar ali como protagonistas do jogo e cada vez há mais paragens no jogo. O jogo de basquete antigamente demorava ali 70, 80 minutos, hoje em dia um jogo de basquete é capaz de demorar ali quase 2 horas, mais do que um jogo de futebol. E vamos ver um jogo de basquete, são 4 períodos de 10 minutos cada, e vamos a ver, são jogos que acabam ali quase 2 horas de jogo, e quem está na bancada ou quem está em casa acaba por às vezes aborrecer-se ali um bocadinho, essencialmente por causa disso, porque cada vez mais há mais paragens no jogo, ou é para isto, ou depois também aquelas paragens para ir ao instant replay, paragens que acabam por ser ali um bocadinho mais longas e acabam por quebrar ali um bocado o ritmo do jogo, e depois lá está, tipo, os jogadores vão acumulando ali faltas acolá, cada jogador só pode dar 4 faltas, pronto, e acho que foi um bocadinho por aí que o Oliveirense também não foi um bocadinho mais longe, porque depois tivemos a situação do Steger, que foi considerado o MVP da final da Taça dos Santos, e desde aí não jogou mais. Lesionou-se, não sei se foi nesse jogo ou se foi num treino seguinte, e o que é certo é que ele não jogou mais, e teria sido uma ajuda. Ou seja, acho que esses fatores externos que tu acabaste de mencionar que condicionaram. Eu penso que sim. Acho que a equipa também já chegou ali àquela fase já cansada, já notava-se ali em alguns jogadores que o peso do cansaço de uma época. Ok, muito bem. Despedimos-nos de 24-25 com o resultado da nossa votação no Discord, uma das. Foi lançada a votação no sentido de tentar perceber quem é que era a figura do ano de 24-25. Nós colocamos lá 3 nomes: António Torres Campos, que foi o treinador que acabou a época de futebol, o terceiro treinador da época, o Bruno Di Benedetto do hockey e o João Figueiredo, treinador da equipa de basquetebol, e as pessoas que votaram, os nossos estavam a faltar o nome, os nossos elementos do Discord, que neste momento somos poucos, mas estamos aí, também só tem menos de uma semana isto. 55% votaram no António Torres Campos como a figura do ano da Oliveirense do ano passado, pronto, que depois acabou por não continuar para 24-25, há um treinador novo. E o António Torres Campos, que é um treinador também muito jovem, segue a carreira noutro sítio. Portanto, não se esqueçam depois de aceder aqui ao Discord para se juntarem a nós. E vamos abrir a época 24-25, aliás, 25-26, começar a falar na mesma ordem, está bem? Vamos voltar ao futebol. Portanto, a Oliveirense é salvo, entre aspas, pelo infortúnio do Boa Vista, já vimos, fica na Liga 2. Eu não sei se eles já tinham a noção disto ou não, mas eu já andava a preparar o meu discurso idêntico ao teu, e que eu também já tinha dito na época passada, que a época era mal preparada porque não se via nada a acontecer em termos de equipas técnicas, de treinadores, de jogadores, etc., para a Liga 3, que é muito competitiva, como nós sabemos. Mas se calhar a equipa, a direção já sabia que havia a possibilidade da Liga 2, e uma coisa é preparar um plantel para a Liga 2, outra coisa é preparar um para a Liga 3. Antes desta situação do Boa Vista saltar toda cá para fora, já se sabia. Já estavam a par dessa situação. E portanto, a nossa direção da SAD avançou primeiro este ano. Eu espero, estou um bocado hesitante em dizer isto, mas a partir do momento em que se soube que a Oliveirense efetivamente ia para a Liga 2, parece-me que este ano as coisas estão a ser feitas com
com pés e cabeça, portanto, apresentou-se um treinador e uma equipa técnica, e a partir daí tem-se apresentado renovações, algumas, outras já vão-se, quem é de cá vai sabendo que elas já estão praticamente, ou estão asseguradas, mas ainda não foram anunciadas, e também tem sido apresentado nos últimos dias uma série de reforços. Temos um treinador que pode-se dizer que conhece mais ou menos aqui a casa, não é? Temos o Jorge Pinto, que o ano passado teve na Liga 3, ao serviço do FAF, e é para quem não sabe, é um treinador que não só no FAF, mas com outras equipas tem alguma história nesse patamar. Liga 3. Liga 2 será a sua primeira experiência, se não está aqui a falhar nada, e ele traz, já agora posso dizer aqui o resto da equipa técnica, segundo 0-0, Sérgio Vasconcelos como adjunto, Nuno Cata também, Celso Simão para treinador de guarda-redes, Vítor Ferreira para preparador físico e o analista Tiago Pinto. E o Jorge Pinto, antes de mais, antes de continuar, a opção para treinador agrada-te? Não sei. Benefício da dúvida, como há bocado, não é? Lá está. Mas aqui temos alguém que já com uma carreira, como é que eu ia dizer? Sim, eu não quero o ser Jorge horrível, já esteve perto de subir à Liga 2 com o Lourosa há 2 épocas. E deixou o FAF, saiu do FAF na fase de subida. Exato. O que eu quero dizer é, agora, este treinador é um treinador que tem algum trabalho de qualidade feito, quer dizer, não é um treinador de primeira divisão, nem com histórico na segunda liga, mas, como disseste, fez um excelente trabalho no Lourosa há 2 anos. O FAF estava na fase de subida, portanto é um treinador a quem se reconhecem algumas competências. Sim, e eu costumo dizer uma coisa, e eu acho que é verdade, e já alguns treinadores também disseram isto, que quem faz o treinador são os jogadores, são os atletas que os treinadores têm à disposição. Assim, se eu conseguir cativar os jogadores com as suas ideias de jogo, com as nuances que vai implementando na equipa, com um discurso de positividade e motivação, eu acho que eu conseguindo ter o grupo todo com ele, acho que tem tudo para fazer ali um bom trabalho. Eu também olho para vários treinadores do futebol atual, e há exemplos de equipas maiores, em que eu também vejo para outros treinadores que eu não acho que sejam treinadores por aí além, mas que conseguem ter ali o grupo sempre com eles e tentar ter ali uma ideia positiva, tentar cativar os jogadores para estarem com ele ali tipo de início a fim, para conseguirem alcançar objetivos e como eu digo, eu acho que ele conseguindo ter o grupo todo com ele, acho que é meio caminho andado para conseguir ter sucesso, e o sucesso não passa por apenas só por subir divisão, ou eu penso que o sucesso é demonstrado dentro de campo. Se a equipa jogar bem, nós o ano passado até nem éramos assim tão exigentes quanto isso. Nós podíamos ver que a equipa jogasse bem, independentemente do resultado que se chegasse ao fim. Nós só pedimos que a equipa jogasse bem e que se chegasse ao fim e saíssem de cabeça erguida, tentaram. Alguma dignidade, não é? Sim, exatamente. Porque, pronto, no fundo foi isso que faltou acima de tudo o ano passado, mas achas então, e eu também tenho um bocado essa ideia, que se o treinador conseguir ter o balneário do lado dele, e transmitir esses valores de luta, e pronto, claro que depois tem a parte, porque é um bocado
eu quando a minha formação de treinador que tenho não é no futebol, mas uma das coisas que eu... Sim, tipo, uma coisa que quem é treinador não é só no futebol, isso tudo, quem é treinador tem que ter a equipa sempre do seu lado, seja no futebol, seja no hóquei, no basquete ou no rugby, ou seja... Sim, uma coisa que me ficou do meu curso foi uma certa altura que o formador falou da questão da garra. Pede-se muita garra aos jogadores e tal, mas é preciso transmitir-lhes o que é isso. Exato. O que é garra, porque dizer, vai lá com garra, isso não é nada. Ou seja, ele conseguir transmitir, portanto, dentro da sua maneira de jogar, a forma de fazer pressão, a forma de atacar e defender também, tudo isso, o que nós pedimos, nós adeptos de equipas como a Oliveirense, porque ninguém está a pedir ao Oliveirense para subir, acho eu, ninguém vai pedir ao Oliveirense para subir, é que apresente um futebol mais ou menos digno e que honra as suas cores em casa. Foi uma coisa que não aconteceu, não vou dizer em todos os jogos, mas a maioria dos jogos da época passada. Em termos de reforços, muitos, alguns. Portanto, nós lançamos uma votação também à segunda no Discord, que eu antes de a lançar escrevi lá ao pessoal que ela ia ficar imediatamente desatualizada e foi, mal lancei, eles anunciaram logo 2 reforços, depois já não dava. Portanto, na votação eu pretendia saber qual dos reforços anunciados até ao momento é que estava a gerar mais expectativas no pessoal. Até ao momento só tinham sido anunciados o Armando Lopes, o Bura, o Diogo Pereira e o Pedro Martel, e o Pedro Martel, com 88% dos votos, foi aquele que foi considerado como portanto, aquele que gera mais expectativas, carrega, entre aspas, o fardo de ter sido o melhor marcador do Campeonato de Portugal. Salta, nem passa para a Liga 3, salta direto para a Liga 2. Já se falava no Pedro Martel há algum tempo, pelo menos eu tinha lido no Record há não sei quanto tempo, portanto mesmo antes de saber que a Oliveirense ia ficar na Liga 3, na Liga 2 aliás, mas depois disso chegaram ainda o Pedro Jesus, estou a ver se se apanha aqui, e hoje foram anunciados 2 brasileiros, os 2 do Atlético de Minas Gerais, o João Adriano e o Gustavão. Pronto, que são desconhecidos comparativamente aos outros que chegam de clubes que nós conhecemos. Por exemplo, o Pedro Jesus vem, salvo por empréstimo de Santa Clara. E jogou no 1º de dezembro. Jogou no 1º de dezembro, época passada, tinha jogado também no Alverca. E o Armando Lopes, que vem do Varzinho. E o Bura, do Leiria, já agora. Sim. E o Pedro Martel, do Lessa, para quem não sabe. Estes reforços, certamente há uns que conheces, outros que não. O que é que está para dizer desta juventude? Olha, eu, sinceramente, o que eu mais conheço até é o Bura. Pois, 36 anos, 36 de Leiria. Ou 37 anos, já é defesa completamente batido nesta divisão, conhece quase como ninguém atualmente na 2ª Liga, conhece este campeonato. Pronto, já tem a idade que tem, se calhar já não tem a velocidade que tinha noutros anos, apesar de não ser um jogador assim tão rápido, era um jogador que era rápido nas antecipações. Eu lembro-me que houve uma época que ele marcou bastantes golos, e acho que é um bom reforço para dar ali um pouco de mais estabilidade na defesa, que foi o que acabou também por faltar muito na época passada. E depois o Pedro Martel conheço vagamente, porque também já teve ali uma passagem na Liga 2 pelo Belenenses. Lembro-me dele também no Sejam de Ver na Liga 3. Sinceramente, a esta altura, por esta altura, o Pedro Martel já devia estar no outro patamar, consoante o futuro que lhe era projetado na altura, quando ele marca o gol que dá o Campeonato da Europa de Sub-19. Sim, era isso que eu ia dizer. O Pedro Martel é campeão europeu Sub-19. Não sei
pode ter tido se calhar ali alguns problemas de adaptação, alguma lesão, há coisas que eu também olho para outros exemplos e dou o exemplo do Emílio Peixe, que foi considerado o melhor jogador do Mundial de 1991 no Estádio da Luz e que não teve uma carreira nada por aí além. Lembro que ele esteve no Porto, Benfica e Sporting, mas... Foi o grande feito do Peixe, foi ter jogado nos 3 grandes. Exatamente. Foi um dos primeiros jogadores a fazer isso. Mas pronto, eu como adepto espero que ele realmente contribua com bastantes golos e com bastante rendimento, mas também estou expectante também para ver como é que ele se vai dar de novo na Liga 2. Eu estava aqui a ver, nós neste momento sobre os reforços pouco mais, principalmente sobre estes brasileiros, o que podemos falar só é pouco mais do que números, mas os números do Pedro Martelo são fáceis de perceber. De perceber não, de explicar, de perceber se calhar não tanto, porque ele tem épocas, pelo menos pelo que é possível ver aqui nas estatísticas do 0-0, tem épocas que marca imensos golos seguidas de épocas que, pronto, para um jogador da posição dele, exatamente, são um bocado esquisitas. Por exemplo, ele reparte a formação dele, pelo menos os anos finais, não vou estar aqui no início, mas os anos finais já de sub-19 e sub-17 são entre Benfica e Deportivo. Há uma época no Deportivo de sub-19 que ele faz em 28 jogos, marca 30 golos, o que é significativo, mas depois ele passa por Deportivo B, Braga, sub-23, Braga B, por empréstimo já do Depor, mas são épocas em que ele, portanto, entre 2017 e 2019, o que diz aqui no 0-0, ele faz 2 golos, tudo somado. Depois, equipa B do Depor, 26 jogos, 8 golos, 1 golo no Amor em 8 jogos. São João de Ver, Liga 3, como tinhas falado há bocadinho, 13 jogos, 3 golos. No Belenenses, como falaste, Liga 2, 21 jogos, 5 golos. Portanto, são números curtinhos. E agora, depois teve uma experiência também na Irlanda, onde só fez 1 golo. E agora no Lessa, o ano passado, são 30 jogos, 20 golos, num campeonato como o Campeonato de Portugal, que é bastante competitivo, é relativamente interessante, mas são épocas intermitentes. Vamos ver. Pois é isso, por isso é que eu também acabo por estar também bastante expectante em relação ao Pedro Martelo para saber como é que ele se vai dar. Não foi o teu voto, pois não? Eu acho que nem sequer cheguei a votar nessa sondagem. Eu por acaso andei a buscar. Eu penso que nem sequer cheguei a votar, mas se tivesse que votar, eu votava no Bura. Exato. Quanto ao Armando Lopes, também já tem uma passagem pela Liga 2, ao serviço do Lanque. Foi considerado o melhor defesa esquerda da Liga 3, ou seja, estive no 11 ideal da época da Liga 3. Dizem que é um bom lateral esquerdo. Eu não acompanho, eu Liga 3 acompanho. Sim, eu também não acompanho as equipas aqui da Beira só. Não, exatamente, tal como eu também não acompanhei assim muito Varzinho, mas para uma equipa que não subiu divisão e ele acabar por estar no 11 do ano, fez 6 assistências no ano passado. Suponho que seja um lateral com bastante agressividade, lá está, com 6 assistências, e nós temos com grande agressividade atacante, com profundidade, com velocidade. Vamos ver o que é que... Temos tido algumas dificuldades nas laterais também, de ano para ano as coisas nas laterais são às vezes o calcanhar daqueles. Relativamente aos nossos novos atletas brasileiros, que ainda não sei se entretanto foi apresentado mais algum ou não, mas estes dois foram de manhã. Temos o João Adriano e o Gustavão, que são jovens, os dois, portanto o Gustavão, salvo erro, estamos a falar de um rapaz de 21 anos ou de 20. Tem 20, exato, e o outro, o João Adriano, tem 22. O João Adriano, do que eu consegui perceber, está parado há um tempo, teve uma lesão grave e está a voltar, mas tem aqui, a formação é toda de São Paulo, que é uma formação importante no Brasil.
mas não há, como sénior, até o 0-0 não tem números nenhuns. São 2 épocas no Atlético de Minas Gerais, mas não tem números porque ele teve com uma lesão. Relativamente ao Gustavão, são 20 aninhos, escola toda feita no Atlético de Minas Gerais. O que acontece? Acontece que ele este ano já fez alguns jogos como sénior, tem 13 jogos e 3 golos. Eu por acaso tive curiosidade e fui atrás desses golos. São golos de ponta de lança, de empurrar só, mas é um cidadão com 1,90m, portanto, Pois. que nós não tínhamos um avançado, não temos tido, tirando o Cartas. Tivemos o Miguel Monteiro, ainda temos, ele ainda faz parte do plantel. Sim, vai se manter, mas aquele, não sei, eu os vídeos que vi aqui do Gustavão, os golos não são nada impressionantes. Eu se estivesse lá tinha feito aqueles golos, mas a presença dele na área faz lembrar um bocadinho, pá, não vou estar a comprar o jogador, é a presença, está bem? Aquele avançado tipo Jardel, sabes? Sim. Não é um gajo que corre muito, não é não sei o quê, mas está ali, e nós não tínhamos um avançado desses. Também se calhar não era muito de encontro àquilo que nós queríamos fazer eu no acho ano que passado. tirando o Carter e a João Paredes, na altura quando saímos da já há Liga mais 3, tempo. Que vai tivemos a voltar a Portugal. Eu sei que a Clara gosta muito dele. Tirando esses dois, nos últimos anos também não tivemos assim aqueles avançados possantes, aqueles tivemos o Miguel Monteiro, mas o Miguel Monteiro também é um perfil diferente, pouco mostrou. É esse jogador de área, mas pá, se calhar fruto também da sua ainda pouca experiência. E também derivado ao que se foi passando ao longo do ano na equipa, também não foi uma equipa, exato, não deu para mostrar. Não era uma equipa que estava também a atacar muito, não é? Mas também da forma como nós jogamos, eu sou sincero, eu para mim o Zé Manuel para mim não é ponta de lança. Para mim eu funcionava melhor. Se quisesse jogar num 4-4-2, para mim funcionava melhor como um falso avançado, jogar nas costas de ponta de lança. Neste caso só tínhamos o Miguel Monteiro, mas pronto, era o que era. Se calhar eu acho que o Zé Manuel podia ter tido outro tipo de aproveitamento se jogasse noutro sítio. Se jogasse noutra posição. Mas, já estamos a falar outra vez no passado, mas já que estamos a falar no passado vamos falar mais. A mim houve uma contratação ano passado que a contratação entusiasmou-me, o rendimento desiludeu-me. Foi o Candeias. Também. Não esperavas muito mais. Mas o Candeias, toda a gente esperava um bocadinho mais do Candeias, mas o Candeias foi sempre daqueles jogadores que as coisas não lhe saíam, mas ele também não desistia. Tentava remar ali um bocadinho contra a maré e pronto. Também fruto da corrente, não é? O contexto não ia ser fácil para ninguém. As coisas também acabaram por não sair e pronto, e voltou à Turquia no mercado de janeiro. Lá foi ele. Nós temos, para fechar o futebol, porque senão estamos aqui só no futebol, já há calendário, já se sabe que o primeiro jogo é em casa. As datas ainda não são certas, mas será no fim de semana de 10 de agosto. Por acaso há aqui um que já tem hora até 17 de agosto, que é em Penafiel, a segunda jornada em Penafiel outra vez, às 3h30, mas não sei se é por causa de transmissões na televisão, mas já temos hora para este. O primeiro não temos, é em casa com o Farense, e os primeiros 5 jogos são com o Farense, Penafiel, a seguir Sporting B, que jogaram ontem e a Oliveirense ganhou. Não se sabe muito mais nada sobre o jogo. Depois vão dia 31, ou fim de semana 31 é em Vizela, e depois em setembro já em casa outra vez com a equipa de Viseu, o Académico de Viseu. Pronto, e é este para o próximo mês o menu é este. Vamos para, nós há bocado foi hóquei, exato, vamos outra vez ao hóquei, para 25-26. 25-26, o hóquei, já são conhecidas muitas novidades, não é? Estávamos até a falar disso há bocadinho em off.
Entre entradas e saídas, muda algumas coisas. Como é que estás a olhar para o plantel? Não sei, tipo, o João Souto já é um jogador também já com bastante experiência. Que chega do Sporting, não é? Chega do Sporting, será a sua segunda passagem para o Oliveirense. Penso que poderá vir trazer alguma experiência e o João Souto também é aquele jogador que os adeptos das outras equipas também acabam por não gostar muito. E eu acho que às vezes até é importante as equipas terem assim um jogador assim tipo um bocadinho mais provocador. Vamos chamar o que ele é. Provocador, estava-me a faltar a palavra que não queria estar a dizer outra coisa, por isso estava a pensar um bocado. Neste tipo de desportos faz todo sentido ter um jogador assim. Acho que acaba por ser ali acho que acaba por ser necessário acho que até acaba por ser necessário ao Oliver ser assim, um jogador assim um pouco mais provocador, que vem comatar a saída do Navarro. Fez o caminho inverso, que é uma baixa grande, não é? Ou nem por isso? Assim, também nesta época também não foi a época como ele teve há duas, mas pronto, isso foi também contexto geral da equipa. A saída do Ed Bosch também foi para o Sporting, foi comatada com a entrada do Bernardo Mendes, que estava como guarda-redes suplente do Benfica. Este também é um guarda-redes com valor no nosso campeonato, é português também. Muita juventude na baliza, estava a olhar aqui para o plantel, pelo menos no 0-0. Sim, porque depois os outros também, o outro guarda-redes acaba por ser da equipa B. Pois. Acabam por depois chegam dois estrangeiros, não é? Sim, traz o Marco José, que é o francês, que vem da equipa do Igualada, da Hockey Liga de Espanha. Também é visto como já quase como uma certeza do hockey francês, que também tem vindo a crescer nos últimos anos, também muito por culpa dos irmãos Di Benedetto. Exato. Mas o hockey francês tem vindo a crescer nos últimos anos. E o Marco José tem 20 ou 21 anos também, se não estou em erro também. Posso confirmar. E foi considerado como o jogador revelação da Hockey Liga. Tem 20 anos. Pronto, é isso. E foi considerado como jogador revelação. Eu lembro-me também aqui há uns anos atrás que o Oliveirense também contratou um jogador espanhol que na época anterior tinha sido um jogador revelação. Pá, e depois também chegou cá e as coisas também não lhe correram bem. Mas pronto, vamos parar também para ver. Mas achas que entre entradas e saídas, ou seja, entre o deve e o haver, como se costuma dizer, achas que ou seja, a equipa da Oliveirense melhora, ou achas que se mantém, ou que fica pior? Mas eu não sei, o Galvas também é um jogador que veio do Bassano de Itália, também é visto como um goleador, mas também não conheço assim muito bem. O José também não, basicamente só conheço os jogadores que entraram que vieram do nosso campeonato. A nível qualitativo, quer-me parecer que a equipa está um bocadinho mais modesta do que nas duas épocas anteriores. Ok. Pronto, vamos até ao basquete. Para fecharmos aqui as antevisões das épocas. Do basquete, nós falávamos há um bocadinho, há calendário já sabe quando é que se joga, as primeiras jornadas, já se sabem os adversários. No entanto, sabe-se muito pouco sobre a equipa, portanto, pelo menos oficialmente. Sim, oficializado, ainda não está oficializado pelo clube, ainda não está
Ainda não saiu nenhuma informação. A continuidade do treinador acho que está oficializada. Sim. Pronto. À parte disso. Sim, oficializada está, mas não, acho que ainda não saiu nas redes sociais. Sim. Pronto. Mas isso é sabido. Como é sabido também, mais ou menos, que o Barbosa vai regressar. Isso ainda não foi oficializado, mas ele vai regressar. Fora isso, praticamente nada. Portanto, até é difícil olhar para a época. Sabemos também que o João Embaló teve com um pé e meio no Sporting e foi para trás. Renovou por mais uma época. Aliás, estes dois nomes eu ainda não tinha ido aqui ao 00 do basquete oliveirense para ver. Estes dois nomes que nós lançamos agora, que dissemos agora, o Barbosa e o Embaló, são os dois únicos nomes no plantel do oliveirense neste momento aqui no 00. O Diogo Araújo também já renovou. O Bessa muito provavelmente também irá renovar. O Miguel Fonseca também muito provavelmente ficará também. Depois falta ver a questão dos jogadores estrangeiros. O Malik Morgan também seguiu para o Sporting. Sim. Aliás, o oliveirense ano após ano não vou dizer que é o supermercado dos grandes, mas vem quase cá sempre buscar alguém. Sim. Eu acho que eu não sei quem é que quem faz o scouting, neste caso dos jogadores americanos, mas normalmente tem tido sempre boas apostas nesse mercado nos últimos anos. Agora a Oliveirense perde 2 jogadores para o Sporting, um para o Braga, pelo menos do que está aqui no 00, que é o Lides Cardoso, vai para o Braga. O Braga, nós falámos há bocadinho, o Braga vai se intrometer aqui na luta, porque o Braga está a apostar forte. É uma modalidade, pelo menos que eu saiba, o Braga não tem assim uma tradição incrível, mas o Braga nunca vai querer fazer má figura num sítio onde tem o Guimarães. Exatamente. O Vitória. E não é só o facto de ter o Vitória, é o facto de, neste momento, o Braga ser uma potência desportiva em Portugal. Em todas as modalidades. No atletismo também, por exemplo. Exatamente. Aliás, estou aqui a olhar para a equipa do Braga no 00 e eles têm aqui malta. Há jogadores que transitam da época passada. E há aqui malta e eles foram buscar aqui um cidadão que nós já entrevistamos aqui, que é o Trey Moses. O Trey Moses estava no Vitória. Estava no Vitória, exatamente. E o Ricardo Monteiro também. O Ricardo Monteiro também estava no Vitória e seguiu para Braga. Será que o Trey Moses sabe o que fez? Porque ele é um tipo assim todo muito, como é que eu ia te explicar, pacífico, não quer confusões com ninguém, muito simpático. Eu acho que normalmente, eu não sei, mas eu penso que os americanos quando vêm para cá não sabem, não conhecem muito bem a rivalidade eu acho que há entre as equipas, por exemplo. Nós falamos com ele estava no Ovarense, portanto, Covid, pós-Covid. Ainda fizemos a entrevista lá a medir as cenas, as distâncias. E ele fala disso. Ele diz que nós aqui temos uma cena que lá não existe. Lá cada um tem a sua equipa, nos Estados Unidos, Lakers, Chicago Bulls, não sei o quê, mas ninguém se chateia por causa disso. E ele aqui diz que é muito. Porque o basquetebol é vivido de forma diferente. E tu vais ver jogos de basquetebol em países europeus como a Sérvia, a Turquia ou a Grécia, e aquilo é absurdamente louco. Os pavilhões completamente apinhados, claques enormes, tochas lá dentro. Eu há um vídeo de uma equipa da Grécia, que é o Aris Salónica, que o árbitro apita para começar o jogo e os adeptos esquecem são coisas completamente fora do normal daquilo que estamos habituados a ver. E nos Estados Unidos a NBA é vista como
Isto como um espetáculo. Sim, mas eles têm aqui, estes fulanos de Braga reforçaram-se até essencialmente em equipas da primeira divisão. Portanto, têm aqui vai ser interessante esta luta. E recebem o Oliveirense na segunda jornada. Não, estou a ver isto ao contrário. Recebem o Oliveirense só em novembro. Começa tarde o campeonato. Começa já por causa do Eurobasket, que é no fim de agosto, se não estou em erro. A primeira data é outubro. Normalmente costuma ser assim por volta de fim de setembro, início de outubro que começa os jogos oficiais. Olha, estamos a caminhar para o fim, também já estamos aqui há mais de 1 hora. Relativamente a estas duas modalidades, o hóquei, em termos de formação, tem apresentado resultados, e temos miúdos nas seleções, temos tudo. Como é que vês, no basquete nem tanto, mas como é que tu vês o aproveitamento ou a falta dele nestas duas modalidades? No futebol já nem se fala, aquilo é inexistente praticamente, não tem havido assim nomes a saltar. Sim. Tivemos naquela época do Fábio o Joaquim e o Brandão, ou já foi na época a seguir, já não me lembro, que depois o Brandão acaba para ir para o Vizela e o Joaquim foi para o Lamas na época a seguir. Acho que eles começaram com o Fábio Pereira, mas depois o Fábio Pereira saiu, mas acho que foi por aí, sim. Mas o Joaquim acaba de fazer uma época mais ou menos no Lamas, o Brandão andou nos sub-23, acho eu, do Vizela, sem um sucesso, sem aquilo que podia ser. A nível do hóquei, ainda ontem tivemos o Oliveirense teve 4 campeões exatamente. sub-17. Pois era por aí que eu te perguntava. É claro que com 17 anos ainda é muito cedo, mas como é que é depois o aproveitamento ou a falta dele? É assim, eles já estão a começar a aproveitar os jogadores da formação para esta época. Os dois guarda-redes, falámos há bocadinho, um tem 18 e outro tem 17. Exatamente. E vai continuar o Diogo. Agora está-me a faltar o segundo nome dele. Deixa eu já aqui, peraí. Diogo Lemos. Diogo Lemos, exatamente. O Diogo Lemos vai continuar. E o Guilherme Azevedo, que era o capitão de equipa, vai rodar na equipa do Ribadavia, ou seja, vai jogar na primeira divisão também. O que é bom para ele também. Com certeza terá mais tempo de jogo e será mais benéfico para a evolução dele. O Diogo Lemos já é um jogador que já teve alguns minutos na época passada. E pronto, e o caminho tem de ser esse. O caminho tem de ser esse. Se um clube está a apostar muito forte também nas camadas jovens, no departamento de formação, tem que tirar rendimento. O intuito tem que ser esse. Se há uma linha a seguir, que é vamos apostar na formação para no futuro termos jogadores na nossa equipa sénior, esse tem de ser o caminho. Em relação ao basquete, hoje em dia há o escalão de sub-23. Eu lembro-me que foi contratado na época passada, foi contratado um jogador ao Póvoa que teve também escassos minutos na equipa principal, mas que na equipa de sub-23 teve bastante rendimento, com alguns jogos com médias bastante boas. Acabou a época de sub-23 com uma média de quase 20 pontos por jogo. Lá está, também a equipa de sub-23 também acaba por ser uma ponte também depois para a equipa sénior. Esses miúdos da formação que não estão com espaço na equipa principal, e se calhar muitos deles nunca vão ter, mas isso acaba por ser o normal. Estava aqui a escabilhar, havia aqui um miúdo que chegou a ficar no plantel da Oliveirense no basquete,
com a formação feita praticamente toda aqui em Oliveira, e depois eu perdi-lhe o rastro. Estava aqui a ver nos José se encontrava, acho que é o Kevin. O Kevin nesta época saiu. Mas ele não tem aqui nenhum registro, ele deixou de jogar? Ou... Pois eu não sei, também não faço a mínima ideia. Provavelmente. Depois porque é um miúdo que diziam que tinha algum potencial. Portanto, a ponto está a ser feita a questão de aguardar pelos resultados da... Sim, exatamente. Acho que também acho que a formação, os resultados da formação depois também vão acabando por ajudar e a elucidar quem poderá vir no futuro integrar a equipa sénior. Ok, sim senhor. Pronto, olha, esqueci-me só de falar de uma coisa ainda no futebol. Com estes reforços que o Oliveirense recebeu, qual era o setor que tu achavas que ainda estava a precisar de alguém? Eu tenho aqui o meu registro, mas a minha é mais uma questão dos números. O meio campo. Eu acho que em todos os setores acho que estávamos a precisar. Sim, estava miserável, pior que o que estava, é difícil. Acho que em todos os setores, tirando o guarda-redes, mas por exemplo, nos guarda-redes que falavas, o Rui Dabo renovou e o Ricardo também. O Ricardo não foi anunciado ainda, acho eu. Já anunciaram? Já. Ok. Excelente guarda-redes, fiquei muito contente quando ele regressou ano passado. E o Rui Dabo já faz parte da mobília, pelo menos para isso é. Sim. Isso também é muito importante. Provavelmente. Faltam, não é? Provavelmente terão outro. Não sei quem é, mas provavelmente o terão ou provavelmente virá outro. Mas achas que o estado da coisa é tal que tem que vir? Porque sim, está difícil. Sim. A saída de Kotaro, a saída do André no meio campo. O André vai continuar a jogar? Não sei. Também não vi. Faço a mínima ideia. Tipo, ainda não vi grandes movimentações dele. Eu sigo a página dele no Instagram e ele só mete publicações a ver sunsets e a ver uns copos lá num barzito qualquer de praia. Está nessa fase da carreira. Por isso não sei. Mas era um jogador que eu gostava bastante. Sim, apesar da idade, ainda era o que mexia mais. E apesar das lesões que teve, acho que há 2 épocas, foi quando ele começou, depois das lesões, ali na parte final da época, deu-nos bastante ajuda. E foi muito importante também na altura quando conseguimos a manutenção. Sim, senhora. E dos que saíram, que já estão confirmados, algum que tu gostavas que tivesse... Qual era aquele que tu gostavas mesmo que tivesse ficado? Apesar da época ter sido horrível. Eu gostava que tivesse ficado o André e o Kotaro. Acho que Kotaro já se notava que não estava ali a mais, não é? Em termos de qualidade. Notava-se, pelo menos eu notava-se quando a bola chegava a ele, já tinha, sim, mas pronto, lá está eu. Mas como adepto, não adivinhava que era para o Porto que ele ia. Eu como adepto, e acho que é unânime, acho que era, toda a gente gostava que o Kotaro continuasse. E já marcou golos. Já marcou? No Porto fez um amigável com o Trofense, acho eu, e ele marcou o primeiro. Isso não foi a equipa principal? Não, foi a equipa B. Foi? Ou foi a equipa principal? Eu acho que foi a equipa principal. Não sei. Sei que a equipa B do Porto fez um amigável com alguém e eu fui ver o resultado e o Kotaro marcou o primeiro gol. Ok. Pronto. Era isto, quer dizer, já estamos aqui com 1 hora e tal. Eu queria só fazer um anúncio, para que o pessoal da Claque pediu-me e tal. No dia 2 de agosto, o pessoal do Coletivo 22, em parceria com a Núcleo Eclético Associação, irá levar a cabo um programa de festas, neste caso para receber os colegas imigrantes que estão lá fora e tal, e vão também comemorar o Dia Internacional da Cerveja. Com uma futebolada no Centro de Formação APO Assunção na parte da manhã, seguido de um convívio, um almoço-convívio na sede da Núcleo Eclético.
Quem quiser participar é aberto ao público, é só enviar mensagens nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, para o Coletivo 22 ou a Núcleo Atlético Associação. Ok, então dia 2 de agosto, que é um sábado. Exatamente. Há a festinha no Centro de Formação à Associação, seguido do almoço no Núcleo. Em que zona é que fica o Núcleo, só para o pessoal também saber? É relativamente, praticamente em frente ao estádio, ali perto do hospital. Portanto, ok, sim, já sei. À beira das Três Bandeiras. Eu sei onde é, só para o pessoal ter a noção. Ok, pronto, isto é mensal. A nossa ideia é consertar agendas para voltarmos na véspera do primeiro jogo, que está ali para, salvo erro, 10 de agosto. Aí já... Atenção que esse jogo pode ser adiado, pode ser feito o jogo noutro estádio. Por causa do estádio, não é? Por causa da relva. Estiveram a ter relva nova e a relva foi semeada e então ainda estão com dúvidas se o jogo, se a relva estará pronta a tempo da primeira jornada ou não. Pronto, independentemente disso, o campeonato inicia-se nesse fim de semana. Em princípio voltaremos por essa altura, já com o plantel todo definido no futebol, já mais perto, também ainda mais perto mas longe do arranque do basquete, mas certamente com novidades, para voltarmos a falar disto. Entretanto, outras modalidades também entrarão em cena e nós traremos novidades disso também para aqui. Pronto, pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam do nosso Discord. Os adeptos oliveirenses podem aparecer lá, para os outros também, mas não vão estar lá a fazer nada, mas podem aparecer. E falamos entretanto. Até à próxima. Até à próxima.